Para quem me conhece há muito tempo, sabe que a minha primeira formação é em personal trainer, então eu sou formada em educação física, trabalho como personal trainer há alguns anos já, e desde que eu entrei no mundo fitness, né, na academia, eu trabalho muito com pessoas que querem perder bochecha, que querem afinar a cintura, que tem uma perna grossa e querem afinar a perna grossa, que tem um bumbum grande e querem diminuir o bumbum, ou o contrário, tem perna fina e bumbum pequeno e querem crescer. Vamos falar sobre compulsão alimentar. E sempre a ideia de treino, a ideia de atividade física era para um bem estético. E, gente, eu não tenho nada contra, eu também treino, gosto de ver meu corpo voltando a ter os gominhos, eu gosto de ter o meu corpo com uma massa muscular interessante e tá tudo bem. Eu tenho minha vaidade, você tem sua vaidade e isso tá tudo bem, ok? O que nós vamos conversar aqui é sobre a disfunção. O que a gente vai conversar aqui é sobre quando os padrões você não consegue se identificar nesses padrões, que você não consegue seguir esses padrões, tá? E aí eu vou falar a minha versão pessoal sobre tudo isso, ok? A minha versão dos meus sentimentos, mais uma vez me respondo, e como eu aprendi ao longo desse tempo, né, a lidar com tudo isso, ok? Então é a minha versão pessoal. E eu vou começar com uma frase. Agora eu vou entrar no conteúdo, eu vou começar com uma frase que eu escutei, não sei de quem, mas eu escutei. A gente não precisa entender, a gente não precisa respeitar, a gente não precisa entender, a gente não precisa aceitar. O que a gente precisa é respeitar. Então a gente precisa respeitar a opinião do outro, a gente precisa respeitar o corpo do outro, a gente precisa respeitar o estilo de vida do outro. Mesmo que esse estilo de vida não seja um estilo de vida para ti. A gente precisa respeitar o outro, o espaço do outro. E a gente usa uma frase que ela é muito cruel. A gente diz que a gente tem liberdade de expressão, a gente tem o nosso direito de falar o que a gente pensa. E quando a gente fala isso, e quando eu digo isso, você diz isso, a gente acaba sendo cruel com o outro, porque a gente não gera empatia. E aí, vamos comigo no conteúdo. Quando você... Faz muito tempo que você não vê uma pessoa, o que é que você faz? Oi, fulana, tá bonita, né? Tá magrinha. Ou então, oi, fulana, poxa, tu engordou, né? Mas tá bonitinha, tá fofinha. Enfim, a gente sempre olha pro outro e fala do corpo do outro. A gente diz, e aí o bonito é ser magro e o feio é ser gordo, onde ser magro e ser gordo são apenas características de uma pessoa, tá? E essa característica parou de ser característica e acaba sendo caráter, acaba sendo um estilo de vida onde você entende que um gordo, que uma pessoa que não tá num padrão. E aí, gente, o gordo, ele é simplesmente aquela pessoa que tem uma gordura localizada, é simplesmente uma pessoa que tem um quadril mais largo, ou tem o peitão, ou tem, enfim, tem um padrão que seja diferente, né? E essa pessoa, ela se torna gorda, essa pessoa, ela aos olhos, né, dessas pessoas da sociedade, ela se torna uma pessoa fora do padrão, então ela é gorda. E aí automaticamente a gente tem uma visão de um gordo como sendo uma pessoa desleixada, indisciplinada, desfocada, que é incapaz de fazer algo por si. E aí ele não se cuida. E aí essa pessoa, ela é deixada de lado. Essa pessoa, ela não é incluída. E aí ela não se sente incluída em roupas, ela não se sente incluída numa praia, ela não se sente incluída num ciclo onde, por exemplo, ela vai para uma academia e vê um monte de pessoas saradas, lindas e maravilhosas. E mais uma vez, tá tudo bem você querer ter esse corpo, você querer ir buscar e traçar essas metas, tá tudo bem. A questão é, mais uma vez, a gente tá falando de coisas disfuncionais, de pensamentos disfuncionais. E aí eu estou dando a minha versão pessoal de tudo isso. Como eu lido com o emagrecimento desde que eu entrei na faculdade, desde que eu resolvi ser personal trainer, que eu lido com emagrecimento, eu sempre falo uma frase,
eu sempre falo uma história que eu escutei, que eu vivenciei, né? Eu tinha um cliente meu que ele pesava 102 quilos, ou era 112, era mais ou menos isso, e ele precisava reduzir para fazer uma prova e passar numa prova, reduzir o peso. E todas as vezes que ele treinava comigo, no mesmo dia, à noite, ele comprava uma pizza inteira para ele e 2 long necks, 3 long necks, e aí ele jantava isso. Ele comprava uma pizza para a família dele e comia uma pizza sozinho. E aí era o dia que ele tinha para compensar. Já que eu treinei, então eu posso comer, porque aí eu compenso o treino. E moral da história, depois de um mês a gente foi refazer a avaliação física, ele estava mais gordo. Por quê? Porque ele entendia que ele podia comer porque ele estava treinando. E aí, mais uma vez, a gente tem ideia de treinamento, de exercício físico para emagrecimento, ou muitas vezes, gente, para punição, tá? Não tem problema não eu passar o final de semana jacando. Segunda-feira eu vou pra academia, eu faço mais meia hora. Segunda-feira eu faço jejum. E aí eu na semana eu intensifico os treinos. E aí eu faço com que os meus treinos sejam uma forma de punição por eu ter jacado, né? E isso é uma ideia, é uma ideologia uma ideia, né? Uma mentalidade de dieta. Isso é uma ideologia onde você vive em função de algo que muitas vezes nem valor seu é. Entende? Tradicional, comer sem culpa porque treinei. Exato. E aí o que acontece, né? Eu não tenho o treino como o que é mais importante do treino. São os benefícios que ele traz pra ti. Toda aquela dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina, enfim, que o treino traz pra ti. E fora que ele te deixa apto a fazer as atividades do seu dia a dia. Foi se desligando a ideia do treino para ir para mais uma vez uma ideia só de beleza. Uma ideia de que eu posso esculpir o meu corpo e aí eu vou ser aceito nessa sociedade. Sinto mais fome depois que comecei a malhar. É normal? Super normal. Você tá gastando mais energia e naturalmente o seu corpo vai pedir para você repor essa energia. É super normal, ok? Escute o seu corpo. Escute se o seu corpo ele está pedindo comida, você deve comer, ok? Lembra quando eu falei com vocês numa das lives que eu fiz? Eu tive que fazer uma privação de proteína animal e teve um período da minha vida, que eu já não estava mais aguentando. Aí eu liguei pra minha nutricionista e falei, olha, eu preciso comer carne. Eu não tô conseguindo mais aguentar, meu corpo tá pedindo. E coincidentemente eu tava com uma vitamina, né, mas isso já era esperado, mais baixa e por conta dessa falta dessa proteína. Eu sinto mais fome, daí usa o treino como punição e não como uma fonte de prazer. Exatamente, Cássio, exatamente, Cássio. Gente, eu vou me ater aqui ao conteúdo, mas eu vou respondendo vocês, tá? Se eu não responder alguma pergunta de vocês depois repetem, por favor, certo? Bel, como controlar a ansiedade? Amor, eu vou falar um pouco sobre isso, porque a gente come pelas nossas emoções, tá? E eu botei, né, que era o que eu tava falando no começo, eu botei assim, como controlei a minha compulsão alimentar. E geralmente quando as pessoas são ansiosas, elas tendem a comer mais, ou elas tendem a beber mais, ou elas tendem a comprar mais, enfim, elas precisam externalizar essa ansiedade de alguma forma. Ou elas gritam, ou elas choram, ou elas comem, ou elas compram, ou elas bebem, enfim, tá? Existe um gatilho para impulsionar para a ansiedade, e essa ansiedade pode ser o gatilho para você comer mais ou fazer as outras coisas. E tudo isso, gente, tem a ver, olha pra mim agora, preste atenção. Tudo isso tem a ver com recompensa, certo? Recompensa. Qual é a recompensa que você tem? E aí depois você me fala, quando você come, quando você se alimenta, qual é a recompensa que você tem? Você consegue lembrar? Você consegue pensar? Quando eu tô com um prato de macarrão ou com uma barra de chocolate, qual é a recompensa que eu tenho? E aí eu vou entrar nesse conteúdo, nessa parte, tá? Compulsão alimentar. Gente, como é que a gente identifica se tem uma compulsão alimentar? Em geral, eu vou me ater ao que eu passei, tá? Ao que eu passei. Uma pessoa que ela come por compulsão, ela precisa ter um atendimento multidisciplinar. É um transtorno psiquiátrico, ok? Então ela precisa ter um acompanhamento com um nutricionista, precisa ter um acompanhamento com um psicólogo, precisa ter um acompanhamento, às vezes,
com um psiquiatra para poder tomar remédio, que às vezes é por conta da ansiedade, ok? E tá tudo bem. O importante é que a gente saia da crise e comece a identificar o que fez a gente ter essa crise, gerar essa crise toda, ok? Então, assim, uma pessoa que ela é compulsiva, e aí tem várias pessoas que falam isso, né? Ah, mas eu como compulsivamente porque eu comprei um bolo e eu não parei de comer só quando ele acabou. Gente, isso não é compulsão, isso é comer demais algo que você gosta de comer e que você se privou por muito tempo. E aí você, poxa, tem um bolo em casa, então eu vou comer. Poxa, tem um bolo em casa, então eu vou comer. Poxa, tem um bolo em casa, então eu vou comer. Eu sempre falo, né? Gente, quando eu faço bolo aqui em casa, não para. A gente fica comendo esse bolo até acabar. Isso não é uma compulsão, tá? Isso é um momento que você come a mais e tá tudo bem, que é como quando você vai para um casamento, quando você vai, porque você fica extremamente estimulado com comidas que você costuma não comer e tá tudo bem. Você é um ser humano, entendeu? Você é um ser humano. Então vamos lá. Como é que eu me sentia? Vocês lembram quando eu conversei com vocês? Quando eu ia para casamento, ia para aniversário de criança principalmente, eu comia até ficar muito cheia e aí eu precisava comer tudo. E quando eu via que eu não tava mais conseguindo comer nada porque não cabia, eu ia no banheiro, vomitava para voltar. E eu não forçava o vômito, mas como eu tava muito cheia, era só gorfar, né? E aí eu vomitava. E aí eu voltava para comer. Entendeu? Eu fiz isso várias vezes, em vários casamentos, em vários aniversários, porque eu precisava comer tudo que tinha ali. E logo em seguida, que eu comia, que eu ficava muito cheia, muito enjoada, eu tinha uma culpa. E aí, para essa culpa acabar, eu tinha que comer de novo e assim virava o ciclo. Lembra do gatilho, lembra da recompensa, lembra do controle e lembra do limite, tá? Eu gostaria que vocês lembrassem dessas palavras. Eu me sentia muito culpada, muito envergonhada, muito frustrada e me sentia uma péssima profissional. Porque além de tudo, eu era uma professora, uma profissional que sabia me emagrecer, que sabia emagrecer o outro. Então por que eu não estava conseguindo fazer isso comigo mesma, né? E eu vou contar mais uma vez uma história, né, que eu nunca me esqueci. Eu já fui para várias nutricionistas, gente. E assim, mais uma vez, eu tô dando o meu depoimento pessoal aqui, tá? Quanto mais eu ia para nutricionista, quanto mais eu restringia alimentos, quanto mais eu fazia dietas, mais piorava a minha compulsão alimentar, mais piorava a minha relação com a comida. Bela, então quer dizer que dieta faz mal? Para pessoas que estão disfuncionais, para pessoas que não têm o controle, que não tá tendo o controle das suas emoções, que não entende suas emoções, o ideal é que você primeiro faça ou uma consulta com um nutricionista comportamental ou vá para um psicólogo, ok? Ou para um coach de saúde, como é o meu caso, tá? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar outras questões antes de trabalhar o peso. Eu conheço pessoas que têm pavor, têm medo de balança. Porque quando vai se pesar, já começa a sentir já ansiedade, o coração já dispara. E aí você se pesa e vê, meu Deus do céu, eu aumentei. Então, meu Deus do céu, eu tô passando fome e eu perdi 500 gramas. Eu tenho um metabolismo lento. Enfim. E toda essa relação que a gente tem com a comida, ela vai se perdendo. Ou ela vai se modificando, se transformando em algo muito ruim. Então tá muito difícil, gente, se alimentar. Tá muito difícil comer, porque ou tudo faz mal, ou o que eu gosto é gordice, é porcaria, é lixo. E comida é comida, bolo é um bolo. Entende? Pizza é uma pizza. Sabe? Eles não têm culpa de nada. A grande questão é como a gente está lidando com essa ideia, com essa mentalidade de dieta, como a gente está lidando com o nosso corpo. A gente olha para o nosso corpo, faz isso agora. Olha para o teu corpo agora e o que é que você vê? Se as 3 primeiras coisas que você vê forem só imperfeições, tá errado. Olhe pra você no espelho e fique, poxa, que mulherão da porra que eu sou. Olha esse filho que eu gerei, olha essa filha que eu gerei, entende? Olha tudo que eu conquistei na minha vida, olha a pessoa que eu me tornei. Muitas vezes a gente quer voltar a ter o corpo que a gente tinha quando era novinha, com 20 e poucos anos, mas você não é mais aquela menina. Você já é outra pessoa, você tem outros costumes, outras ideias na sua cabeça, outros valores na sua cabeça. Por que você espera que seu corpo volte a ser daquele jeito? E não tem nada de errado você querer isso, mas você quer por quê? Por que você quer voltar a ter aquele corpo de antigamente, que você vestia um tubinho, né, era Fausta? Aqueles tubinhos assim que a barriga não dobrava.
ok, aquilo dali é legal, é massa, você se sentia muito bem, mas pra que você fazia aquilo naquela época e por que você quer isso agora? Então assim, não adianta de nada eu achar que eu posso fazer uma dieta se todas as vezes que eu vou pegar a dieta, que eu olho pra aquela dieta, eu só lembro de doces, eu só lembro de brigadeiro, eu só lembro de pizza, de batata frita, entende? Não adianta de nada, eu preciso trabalhar primeiro essa minha condição de perca, de escassez e essa questão da restrição, entende? Quando eu vivia com a mentalidade de dieta, depois de um mês, era o máximo que eu conseguia fazer um plano alimentar, tá? Era um mês. Depois disso, eu comia tudo que eu via pela frente, literalmente. Alimentos até que eu nem pensava, mas quando eu via, eu quero comer. Porque eu passava tanto tempo dizendo que eu não podia, que eu não podia, que eu não podia, que eu acabava querendo comer tudo, entende? E aí é onde vai entrar a ideia que a gente conversou aqui sobre a questão do controle, sobre a questão de, por que eu não consigo fazer dieta? É porque eu sou uma pessoa muito ruim, eu sou uma droga de pessoa e eu sou incapaz de fazer uma dieta, já que tá todo mundo fazendo, menos eu consigo. Amor, olha pra mim de novo aqui, o proibido é mais gostoso. Quanto mais eu chegar pra ti, lembra que eu faço uma ferramenta? Eu faço isso com os meus clientes. Imagina agora, não pensa num fusquinha verde-limão. Não pensa num fusquinha verde-limão. É impossível você parar de pensar em algo que a gente fala que você não pode pensar, em algo que você não pode comer. E aí me falam, como é que eu faço para poder controlar a minha vontade de comer doce? Como é que eu faço para controlar a minha ansiedade? O ser humano, ele não foi feito para ser controlado. O ser humano é um ser livre. Vocês estão querendo controlar as emoções de vocês, vocês estão querendo controlar as frustrações de vocês. E quanto mais vocês fazem isso, mais vocês entram no ciclo. É para ser entendido, é para ser acalentado, é para ser acolhido. Vocês precisam acolher a escuridão de vocês, vocês precisam acolher os defeitos de vocês, vocês precisam acolher as celulites de vocês, as estrias de vocês, a barriga de vocês, do jeito que ela é, para vocês entenderem o caminho que vocês traçaram até ali, para vocês entenderem o porquê que vocês chegaram até ali. Isso faz sentido para ti? Olha, eu vou falar com muito amor nas minhas palavras hoje, até com um tom mais baixo do que eu costumo, porque esse é um tema que foi muito doloroso pra mim, e eu entendo isso, e eu gero empatia, eu sei como é se eu chegasse pra ti e falasse assim, foco fosse fé, bebê, só fechar a boca e malhar, só que isso é maltratar, entendeu? Isso é fazer com que você se sinta cada vez mais culpado, e não tem nada a ver com foco fosse fé, gente, não tem nada a ver com você não ter capacidade de emagrecer. Tem a ver como você tá fazendo essa gestão dessa sua ansiedade, essa gestão desse seu controle. Eu já me controlei, eu já sei que tem limite. Olha pra mim, como seria a sua vida se você pudesse comer tudo o que você gosta? Como seria a sua vida? Como seria a sua vida se você decidisse hoje, vamos comer um doce, e você ir na padaria e escolher o doce que você quer comer e você comer sem culpa? Como é que seria essa vida? E por que aquele doce é capaz de gerar tanta frustração, tanta decepção, tanta culpa? Esse doce, você parou pra pensar como é que você faz pra poder perder a vontade de comer doce? É comer mamão? É comer ameixa? Gente, parar de ter a vontade de comer doce é comer o doce. Simplesmente, não tem como você parar de sentir uma vontade de comer doce se você não comer. Belle, mas você tá dizendo agora que eu posso comer tudo? Aí vamos lá, tá, gente? Vamos lá, depois eu leio o resto. Vamos lá. Permissão é diferente de permissividade. Depois procura no dicionário. Bota aí, hashtag, eu posso me permitir. Isso não quer dizer que eu seja permissiva. Ser permissiva é quando você não tá nem aí pra nada e sai fazendo tudo que você quer. Sai comendo tudo que você quer. Isso é ser permissiva. E a gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando de autocuidado. A gente tá falando de eu me permito. Eu sou um ser humano que eu quero comer doce. Eu sou um ser humano que eu quero comer um pão carioquinha com ovo. Eu sou um ser humano
que eu amo confraternizar com as pessoas, e eu amo confraternizar com as pessoas e me alimentar, e alimentar a minha alma, e alimentar as minhas vontades. Isso sou eu, e tá tudo bem, isso não é errado. Não é errado você que gosta de cozinhar, que tá me escutando, fazer aquela mesa, tipo, mama, mangia que te faz bene. E você fazer isso e ter a comida como forma de carinho, de amor, de carinhar. A questão é que você faz isso e se culpa, faz isso e se culpa, faz isso e se culpa. Entende? Essa culpa que tá errada. Entende? E outra, você pode ressignificar algumas coisas. Isso aí é papo de PNL, eu vou entrar depois disso aí. Mas você tem como ressignificar a forma como você vê essa confraternização. Entende? E identificar os gatilhos que geram pra ti, por exemplo, qual é o seu gatilho para você ficar ansioso? Qual é o seu gatilho para você ficar estressado? Qual é o seu gatilho? O que é que acontece antes de você? Antes com você, para você decidir comer um chocolate ou uma barra de chocolate toda. Num desses meus tratamentos que eu fiz pro meu intestino, a médica falou assim pra mim, Beli, tu tem que comer chocolate. Eu comecei a rir. Você vai comprar uma barra de chocolate, você coloca na tua geladeira, aí tu compra, aqui tu pode comer, aquela 70% cacau, que não tem leite, enfim. E eu fiquei olhando pra cara dela assim, Aí eu saí do consultório e liguei pra minha amiga, Thaís, a Tatá. Thaís, a médica mandou eu comer chocolate, eu não posso fazer isso. Eu não tenho condição de deixar uma barra de chocolate na minha geladeira. Por quê? Porque na mesma hora eu lembrei, disparou um gatilho, eu já fiquei ansiosa. Porque eu lembrava que quando eu tinha barra de chocolate em casa, eu só parava de comer quando acabava. E aí eu gerava uma compulsão ali, entende? E aí eu não comprei, eu passei meses sem comprar. Até que eu resolvi comprar, porque eu entendo, além de eu gostar muito, né, do chocolate em si, eu entendo das propriedades benéficas do chocolate, e que é antioxidante, enfim. E aí eu comecei a esquecer essa barra de chocolate, entende? E é isso. Quando você entende quando você não tem mais um vício, quando você compra o alimento que você gosta e você deixa e você acaba esquecendo. Então, não, peraí, eu vou comer só no sábado, porque aí eu junto com não sei o que, e aí eu vou comer tudo junto. A maior parte das vezes eu fiz a dieta para perder peso. A única, exclusivamente, o motivo pelo qual eu fazia as minhas dietas era para perder peso, tá? E aí, por que eu fazia isso? Porque eu me sentia gorda demais, eu me sentia fora do meu padrão. Gente, quem me conhece sabe que eu sempre tive perna muito grossa e eu sempre briguei com a balança. Sempre tive momentos que eu era magrinha e momentos que eu tava gordinha. E os momentos que eu tava magra, eu nunca me sentia magra, né? Eu sempre me sentia tendo que perder mais, cada vez mais peso. Por quê? Porque não era aquilo que eu queria preencher. Eu queria preencher alguma coisa dentro de mim e não era o peso a menos, entende? Era talvez aceitação própria, talvez propósito, talvez aceitação do outro, entende? Lembra quando eu falo com vocês com relação ao iceberg? Emagrecer tá aqui, a ansiedade tá aqui, o treino, não conseguir treinar ou conseguir treinar tá aqui, Aqui é a ponta do iceberg, mas vocês lembram que tem muita coisa para ser visto, muita coisa para ser observado e que a gente não vê, e que a gente não olha, a gente não carinha, tá? E aí toda vez que eu recebia dieta, eu achava que era impossível fazer a dieta, pois eu sempre pensava de forma restritiva. Então eu pensava que eu ia deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de comer aquilo outro. E aí eu não funcionava aquela dieta. E aí mais uma vez, eu vinha o sentimento de culpa por não conseguir, eu me achava indisciplinada, eu me achava sem foco, força e fé, achava que todo mundo conseguia menos eu. Era assim que eu via as vezes que eu fazia alguma dieta. Lembra uma história que eu contei pra vocês uma vez? Eu fui para um nutricionista, uma das milhares de nutricionistas que eu já fui, e aí eu cheguei lá e ela falou assim, Beli, depois que eu atendi uma mãe que acordava 4h30 da manhã, organizava toda a alimentação dela do dia, depois ia treinar às 5h30 e voltava e tinha um corpo perfeito, ninguém mais tem desculpa. Nessa época eu pesava 75 quilos, 73 por aí, eu me senti tão ruim. E aí foi muito bom,
Porque eu comecei a perceber o quanto eu fazia isso com os meus alunos, o quanto eu fazia isso com os meus clientes. Fecha a tua boca, você não pode comer desse jeito, para de fazer assim. E aí eu repetia isso aí. E quantas vezes eu deixei os meus alunos também frustrados, os meus alunos também ruins, assim, com sentimento ruim. E não é, tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. Essa ideia, essa mentalidade de dieta, onde eu tenho um alimento que é proibido porque faz mal, porque é gordice ou lixo. Essa ideia de que, eu tenho um dia livre, o dia livre pra eu comer o que eu quiser. Então tu vive presa, tu vive se sentindo controlando tudo, entende? Passei por períodos em que eu não conseguia parar de comer o dia todo. Gente, eu passava às vezes um sábado inteiro comendo. De manhã eu tomava café da manhã com fome, eu sentia fome, mas depois eu parava de sentir fome, mas eu não sentia saciedade e não sentia nem fome nem saciedade. Eu só comia. E eu passava o sábado inteiro comendo. Eu começava nas desculpas, né? Beliscar isso aqui. Quando eu via, eu comia uma pizza, quando eu via, eu comia um bolo, quando eu via, eu comia não sei o quê. E não parava de comer. Né? E isso é uma característica muito da compulsão. Me senti descontrolada, achando que eu precisava comer tudo. E depois vinha o sentimento de culpa e o ciclo continuava. E é bem isso. Né? Uma pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela se sente culpada, mas uma culpa que dói, uma culpa que te deixa paralisado com aquilo dali, entende? Mas, Beli, como eu consegui controlar, como você conseguiu controlar a sua fome, a sua compulsão? Agora vamos entrar na ideia de limites, controlar e o que mais que eu falei? Gatilhos e compensação, ok? Seguinte, galera, você não tem como controlar algo que não é para ser controlado. Você não pode controlar a sua ansiedade, você não pode controlar a sua compulsão alimentar, você não pode controlar a sua fome, tá? Você come sim as suas emoções, você come sim quando tá com raiva, você come sim quando tá ansioso, você come sim quando você tá ocioso, tá? Quando você tá com ansiedade, quando você inicia o processo de ansiedade, a crise de ansiedade, eu lembro que quando eu fui fazer um vídeo falando sobre isso, eu tinha que estudar, eu não conseguia mais ler e assistir os vídeos, porque eu ficava ansiosa. Muito louco, né? E aí eu procurava, você tem que procurar entender quais são os gatilhos que você tem. Os gatilhos que iniciam a sua ansiedade. Muitas vezes, no meu caso, acontecia por eu estar ociosa, por eu estar sem ter o controle da situação, ou por exemplo, né, nessa pandemia, eu praticamente sem alunos, como é que ia ser para pagar as contas? Eu não tinha controle daquilo. E eu sou também uma das pessoas que mais gosta de ter controle. E eu também utilizava isso na minha alimentação. Então, eu queria controlar a minha ansiedade, eu queria controlar a minha compulsão alimentar. E aí não dava certo, porque isso não é controlado. Isso é para ser acolhido, isso é para ser entendido. E aí eu tenho que identificar, aceitar as causas, aceitar e descobrir as causas, entende? E aí foi quando eu comecei, peraí, por que eu tô com o coração acelerado? Por que eu tô com essa falta de ar? O que tá acontecendo? Aí eu começava, eu tô com muito medo de como é que vai ser minha profissão. Eu tô me sentindo frustrada por não estar trabalhando como eu trabalhava antes. E por que eu trabalhava? O que eu fazia quando eu trabalhava antes? Eu me ocupava. E quando eu me ocupava, eu não pensava. Eu tava num ciclo, lembra? No ciclo de piloto automático. E aí eu não parava para pensar nos meus sentimentos, nas minhas angústias. E na pandemia eu precisei me encarar no espelho, nua e crua, entende? E aí vieram todas as minhas escuridões, né? Tudo que eu tenho medo veio à tona. E eu precisei lidar com isso. E isso, gente, é um processo que ele é doloroso, por isso que ele tem que ser feito junto com um profissional, entende? E aí, nesse processo, você pode sim pedir ajuda e você deve pedir ajuda, tá? E não só ajuda com relação a medicamentos, que é importante para te tirar da crise, mas também para você entender qual é a causa daquilo dali, certo? E aí, eu comia e como até hoje, e aí é o que eu queria falar com vocês. Você come o chocolate porque o chocolate é gostoso. Você come 4 pedaços de pizza em vez de 1 ou de 2 porque tá na dieta,
mas porque você gosta, porque é muito gostoso. E muitas vezes você come suas emoções, você come porque tá com raiva, você come porque tá triste, você come porque tá feliz, você tá confraternizando. Então é um momento, a gente tem muito essa ideia de na hora de confraternizar com as pessoas, você acaba comendo sem nem perceber o que é que tá comendo, e aí você não tem, né, o estímulo do hipotálamo para poder entender que aquilo dali pode te gerar uma saciedade. Por isso que a gente fala de atenção plena, mindful eating para alimentação em alguns momentos, para você identificar, né? Hoje eu comi uma tortinha de limão que eu gostava muito de comer, só que ela fazia parte da minha compulsão. Eu ia estressada, cansada, frustrada, lá na padaria comprava uma coxinha e comprava a tortinha de limão. É uma torta, não é tortinha não, é uma torta assim. E aí eu ia pra dentro do meu carro pra comer dentro do carro. E aí eu nem sentia o gosto da comida, eu só comia, né? E depois eu ficava muito enjoada, e aí eu vinha pra casa e mais uma vez eu ficava frustrada e me culpava muito, entende? E aí quando eu ressignifiquei isso e tenho coragem hoje de comer em público um bolo, em público um churros que eu gosto ou uma torta de limão, pra mim tá tudo bem. E aí eu como porque eu tenho vontade, porque eu quero, como hoje, eu queria comer um doce. E aí eu escolhi comer a torta de limão e nem passei mal, entende? A relação do passar mal com a alimentação tem muito a ver com isso também, tá, gente? Tem muito a ver com a culpa que você tem, com a culpa que você gera, com as sensações que você gera por conta desse alimento, ok? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tá fazendo sentido? Quando é que a gente come? A gente come quando a gente tem as nossas emoções, então a gente come sim as nossas emoções. Quando a gente tem um sentimento de vazio que precisa ser preenchido, e aí a gente acaba preenchendo com a alimentação, tá? Então eu tô sentindo um negócio ruim que eu não sei dizer, aí eu vou lá e como. Tô sentindo borboletas no estômago com ansiedade, eu vou lá e como. Eu tenho a comida como um acalento. Sim, isso aqui são os padrões que a gente tem de gatilhos, tá? De gatilhos sabotadores, né, que podem gerar essa compulsão. Então, como eu tenho a comida como acalento, como válvula de escape, gente, muitas pessoas controlam a vida delas todas. E existem muitas delas que quando chega na parte da alimentação, elas não conseguem controlar. E adivinha por que não consegue controlar? Você, além de não conseguir controlar o que é incontrolável, que são as suas emoções, que são os seus sentimentos, tá? Eles precisam ser acolhidos e não controlados, que é como o comer intuitivo fala. Eu não gosto dessa palavra controle, né? Elas têm... a única coisa que elas sentem prazer na vida delas é justamente na comida. Então elas usam a válvula de escape. Eu tô muito estressada, eu preciso relaxar, eu tô muito cansada, eu preciso relaxar, e vão pra comida, e vão pro acalento delas. E eu vou mais, vou sair daqui, ó, e vou pra cá. Quando tu chorava, o que tua mãe fazia? Te dava gagal, te dava mamar, te dava mamadeira. E aí tu era acalentado com aquela comida. Faz sentido isso pra ti? Ou então como é que fazia? Como recompensa. Se você comer o seu almoço todo, eu te dou o doce. Você pode comer o doce, você pode comer a sobremesa depois. Então você lida como se você, poxa, eu passei o dia trabalhando, então eu preciso ter uma recompensa. Olha a recompensa. Aí eu vou lá e como. E tá tudo bem você comer. A questão, mais uma vez, é quando isso é descompensado, ok? Quando você tem a necessidade do prazer imediato o tempo todo, a vontade de gerar dopamina. E aí é onde entra os benefícios maiores do exercício físico e da alimentação, que é essa geração de dopamina, que são neurotransmissores que geram prazer, né? E aí você não tá viciado na comida em si, você tá viciado na dopamina. O chocolate ele ainda faz o favor de liberar a serotonina também pra ti, né? Então, você é viciado nessas sensações. Um adicto, um viciado em drogas, da mesma forma, ele tem picos de serotonina altíssimos, de dopaminas altíssimos, ele fica viciado naquilo, entende? Uma pessoa que é viciada em compras, quando ela compra, assim que ela pega aquilo que ela comprou, ela sente um prazer muito grande, uma dopamina muito grande. E, gente, o nosso corpo, ele vicia, assim, ele é viciado em sensações, em sentimentos. E isso é que a gente precisa reconhecer e identificar.
tá? Quando eu utilizo a comida como válvula de escape, eu tô dizendo que, opa, peraí, tudo no meu dia tá sendo muita obrigação, tá sendo muito eu tenho que, então eu preciso de um momento livre. E aí eu faço isso com a minha comida. E aí você tem a comida como forma, a única forma de prazer você tem é comer. Prazer de socializar e não conseguir mais. E aí é outra coisa, por isso que muitas dietas não dão certo. Por que não dão certo? Porque você não pode socializar com as pessoas. Porque se você socializar, e aí eu vou falar por mim, tá? Eu tive que passar um período sem comer carne animal, sem comer glúten, sem comer lactose, então tinha muita coisa que eu tinha que restringir por conta do meu intestino. E aí eu não sei lidar muito com isso, mas eu amo socializar. Então eu tive que ressignificar algumas vezes eu consegui, outras não. E aí quando eu não consegui, eu não ia. E eu não tô dizendo isso achando que isso é certo ou que é errado. Era só simplesmente a forma como eu lidava com isso, tá? Justamente por eu não poder. Agora que eu estou mais livre, né? Olha a palavra que eu tô utilizando, né? Mas de fato é assim como eu me sinto. Eu me permito comer alguns alimentos como meu feijão, minha cebola. Gente, eu tava morrendo de vontade de comer feijão e cebola. Pode um negócio desse? Porque eu tinha tirado porque fermenta, né? Então, quando a gente entende o processo que a gente tá, o momento que a gente acalenta tudo isso, fica mais fácil, ok? E qual é o real significado do comer pra ti? Qual é o real significado do comer pra mim? Vocês conseguem entender? Vocês conseguem identificar qual é o real significado? Pra mim, comer é amar. Pra mim, comer é matar a fome fisiológica. Pra mim, comer é nutrir. Pra mim, comer é olhar, é cheiro. Pra mim, comer é estar perto das pessoas que eu gosto. Tudo isso pra mim é comer. É me alimentar, é me nutrir. E pra ti, como é? Como é que funciona isso? Né? Reconhece quais são os principais sentimentos que você tem com relação à comida, porque é daí que a gente gera essa consciência e a gente começa a identificar tudo. Isso faz sentido pra ti? Foi muito profundo? Por que eu estou comendo? O que eu estou sentindo quando estou comendo ou quando eu vou começar a comer? Quando eu comecei a trabalhar, e eu trabalho até hoje, a minha crença de identidade, do que eu sou, quem eu sou, o que eu gosto, por que eu como, o que é o alimento pra mim, aí sim começou a ficar muito melhor pra mim, tá? Começou muito melhor pra mim eu ver as pessoas se alimentando de alimentos que eu não poderia comer naquele momento e tá calma e tá bem, não tá me sentindo restringindo, me sentindo faltando alguma coisa, ou que droga, por que eu não vou comer isso? Permitir é diferente de ser permissivo, ok? Autocuidado é diferente de ser desleixado, no sentido de já que eu posso comer tudo, eu não preciso olhar pra isso, então eu vou chutar o balde, eu vou comer tudo que eu quero, na hora que eu quero, sem pensar no meu autocuidado, sem pensar na minha saciedade, sem pensar no que realmente pode estar te fazendo mal, te fazendo bem, ok? A gente sempre procura encaixar as pessoas em padrões, em caixinhas. Sendo que tem uma frase que a nossa mãe disse pra gente, assim, menino, mas você não é todo mundo. Menina, mas você não é todo mundo. E é isso mesmo. Cada serzinho aqui é um ser individual, um ser único, um ser que tem as suas próprias necessidades, a sua própria forma de entendimento. E quando você não consegue entrar naquela tribo lá da blogueira de abdômen sarado, da pessoa que treina direto, você se sente frustrado, é porque você quer pertencer àquela tribo, mas sem entender os motivos reais que você quer pertencer àquela tribo. Por isso que eu falei, faz sentido pra ti você fazer uma cirurgia plástica pra poder levantar o peito ou pra ajeitar a barriga, ok, mas isso tem que fazer sentido só pra ti, pra ninguém mais. Aquilo tem que ser só pra você, pra ninguém mais. Entende? E quem se beneficiar disso é plus, é bônus, como por exemplo o marido, né? Ou enfim. Mas homem de verdade, homem que ama, ele não tá olhando pra tuas celulites, pra tuas estrias, ele tá olhando pra ti como essência. Porque a beleza acaba, gente. O corpo, ele padece, despenca. Mas a tua essência, o teu caráter, a tua vitalidade, a forma como você vê a vida, não. E é isso que eu quero resgatar de todo mundo.